tá começando mais um episódio desse MTCast e esse é muito especial, porque hoje eu tenho o prazer de poder contar um bate-papo, compartilhar com vocês uma amiga. Sim, ela estudou comigo na 3ª série, tá? E ela hoje, eu tenho o orgulho de me conectar com ela, uma profissional incrível que a gente vai começar achei agora. Que tu já ia começar a apresentar. Deixa, então tá, então tu começa, tá roubando então a minha cena. fala. Ai, tá bom, pelo amor deixa de Deus, pra ti, também deixa quero pra ti. falar sobre Tá, ela, tá né? bom, então tá. Vamos lá. Ela é representante comercial, é apaixonada pela área, empreendedora. Ela é a mãe do Josias, que inclusive tá aqui com a gente, tá? Fofo! Um fofo e uma pessoa que ama desafios. Sim, ela já cursou moda, ama animais, inclusive é uma grande ativista da causa. Começou a trabalhar muito jovem, junto com uma amiga para vender calçados para a empresa da família dela. E a gente sabe que ela é uma excelente vendedora. Top! Né? Ela se destaca demais nessa área e tem uma ampla rede de clientes, né? Isso, e na verdade não são clientes, são amigos, porque para ela, relacionamento é o que importa. Seja bem-vinda, Sheila Brasil! Adorei, nossa. Ai, muito obrigada por estar aqui com a gente, é uma satisfação muito grande. Obrigada eu, a satisfação é minha. Bom, como a gente falou antes, né, de a gente começar, vai ser um bate-papo bem tranquilo. Fica à vontade, tu porque tá a gente quer que as pessoas saibam um pouco mais quem é a Sheila. A gente tem esse prazer, mas a gente quer que todos conheçam também o lado B da Sheila. Com certeza. Eu já tô cheia de pergunta aqui, tá? Eu não sei quem é que vai começar. Não, deixa que eu começo, porque assim, primeiro pra gente começar os trabalhos, a Sheila, eu quero que tu diga quem é a Sheila além desse universo das vendas, a Sheila pessoa, esse lado B. Bom, então, pra mim é um pouco difícil, assim, separar, né? Porque eu acho que as duas coisas, elas andam juntas. Então, eu sou uma pessoa muito determinada, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. Gosto de me analisar, gosto de ver como eu faço as coisas, como eu sou como mãe, como eu sou como esposa, como amiga, como cliente, como profissional. Então, assim, pra mim, essa pergunta, talvez eu não tenha respondido da forma que tu queria, né? Não, mas é isso aí, a gente também acredita muito nisso. Mas né? as duas coisas andam juntas. O que eu sou no meu profissional, eu acabo refletindo de uma forma, né, enfim, vice-versa. O que eu sou no meu pessoal, eu reflito no meu profissional. É bem sobre isso, né? Porque não existem, a pessoa, ela é uma, Sim. né? E, na verdade, as vivências, Isso, né? A maneira como tu contribui. materna, a maneira como tu isso. empreende, a maneira como tu cuida da casa, por exemplo, Sim. elas todas estão interligadas, né? E interagem, É, né? eu gosto de dizer que tem a Sheila profissional, a Sheila amiga, a Sheila mãe, a Sheila A gente- cliente. somos várias versões, dentro de uma só, né? Isso. E aí todas elas estão ligadas. E a gente é bem muitas isso. num único dia. No único dia também. Então, esse é o nosso poder feminino É, também, né? exatamente. O nosso Bom, diferencial. A C convive mais contigo, então Claro. ela até acabou de falar aqui agora desde a 3ª série, que coisa mais Sim, fofinha. muito Era uma fofinha. coleguinha. Fazia Ela era um muito trabalhinho linda. Ela ainda é, juntas. né? Só Sim, cresceu, na sim, verdade. sim. Continua a mesma carinha. É verdade, isso é verdade, porque a gente vê umas fotinhas Traquinas, dela lá, é o bonitinha Miguel, traquinas. é o Miguel. É o Miguel, né? É, Ah, exatamente. Com cabelo comprido. Exatamente. Mas eu quero saber mais, assim, também sobre ti. Tem algumas partes da tua história que quero que as pessoas também conheçam. Claro. Eu queria que tu falasse um pouco como que foi começar, né? Ali na apresentação a gente falou Aham. de tu começar um negócio com uma amiga. Sim. Conta pra gente como é que foi isso, assim, de onde surgiu essa ideia, como é que tu iniciou inclusive, nessa... assim, essa tua dedicação pro trabalho. Porque, assim, né, a gente sabe, a gente tem essa Sim. conexão, quanto que pra ti o trabalho é uma coisa muito séria e tu te compromete e Sim. mergulha de cabeça. Então, a gente queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim. Então, o meu início, na verdade, nas vendas, né? Eu sempre vendi alguma coisa. Desde muito novinha, assim. Sempre tinha alguma coisa comigo para vender. Mas o meu início em relação à história com essa minha amiga, que é a Bruna Becker, um beijo. Bruna, saudade. A mãe dela também, Doris. O pai dela, Leandro, enfim. Um beijo para todos vocês. Foram pessoas muito especiais na minha vida, né? Que nem a gente colocou ali, era uma família que trabalhava junto, né? E eu sempre tive muita vontade de vender, de fazer disso uma profissão. E aí, eu e essa minha amiga trabalhávamos numa outra empresa, numa gráfica. E aí, ela queria sair para trabalhar com os pais. E ela disse, Sheila, e eu tô procurando uma parceira. Quem sabe vamos lá conversar com a minha mãe, ver se ela, enfim, gosta de ti e tal. E aí, fui lá e conversei com ela. Disse, vamos fazer um teste, vamos começar. Não preciso, nem quero ver teu currículo. Só de conversar contigo, para mim, já é o suficiente, a mãe dela me disse.
E aí, então, foi uma experiência, assim, muito... Eu não tinha nem noção, né, do que era o trabalho em si, assim. Mas nós vendíamos sapato. E as nossas regiões eram a Serra, o Litoral e Porto Alegre. Então, assim... Aí Mas nós isso faz marcava... bastante tempo já. Sim, faz 13 anos isso. Bah. A gente marcava num dia pra Serra, no outro dia pra praia, era uma confusão, e naquela época nós não tinha nem dinheiro pra comprar GPS, a gente olhava no Google e anotava os trajetos, assim, então foi uma forma muito divertida, né, agora que passou, assim, mas muito dura também, de ver esse lado da venda da porta em porta, porque era o que a gente fazia, né, a gente batia de porta em porta para tentar vender alguns pares ali do nosso material, e nós não tínhamos a experiência, enfim, nós tínhamos vontade, né, isso nós duas tínhamos. E aí, então, fiquei 1 ano trabalhando com ela. Legal. E aí, depois, então, comecei a trabalhar na Metalburgo. Mas, enfim, assim, foi uma trajetória... Falando da venda, assim, foi muito legal. Bahia, assim, divertida, cheia de Sim, perrengues, né? cheia de Pelo que tu perrengue. falou. Enriquecedora e, como todo começo, Sim. desafiador. Desafiadora, demais. Né? E aí a gente também, querendo ou não, até valoriza os tempos Nossa, atuais, né? Que imagina, tu não total. precisa mais, né, do porta a porta, Não. tem toda a tecnologia. Sim. Imagina, guria, não tem GPS. É. Imagina... Como é que a gente sobrevivia sem Exatamente. GPS? Eu não sei, E né? aí eu falava todo mês pro meu marido assim, tá, e aí, Sheila, como é que foi esse mês? Eu disse, não, Juliano, mês que vem vai ser melhor. Porque nunca era bom. Pensamento Ah, positivo. não, isso é bom. É. Mas todo, Nunca era bom. mas assim, todo vendedor tem Bruna, que ter, né? Era muito bom, Bruna, mas a gente sabe que na questão financeira, assim, a gente tava peleando, né? Sim. Nós éramos prepostas do pai dela, então nós dividíamos a comissão de preposta, né? Era um percentual muito pequeno. E então eu sempre dizia, tinha muita esperança. Eu disse, não, Juliano, vai ser bom. E ele, não, tá bom. Chegava no outro mês, não dava nem pra pagar gasolina. Mas assim, foi muito legal. E foi essa experiência que me levou pra onde eu estou hoje. Se não fosse a oportunidade que elas me deram, eu não estaria onde eu estou hoje. Sim, porque elas acabaram, vamos dizer assim, abrindo esse caminho de vendas. Exatamente. E aí tu te encontrou, né? Exatamente. Da forma mais dura que foi, assim, nossa, foi sensacional. E pra tu ver como é o teu propósito de vida. Porque se tu passou por aquilo, Por uma se peleia. encantou, E mesmo assim, que resolveu não foi continuar. barbadinha, né? Era pra ser. Ai, Que que legal. legal. História bacana, né? É, isso é bem legal, porque eu acho que traz um pouco, Sim. assim, essa tua persistência que tu falou, uma Sim. pessoa determinada, né? E que muitas vezes a gente, às vezes, vê uma pessoa, né, sei lá, já com uma boa experiência e tudo mais. Quem olha pra Sheila hoje acha, talvez, que começou Já assim. nasceu Que assim. foi sorte, Que foi que sorte, é fácil. que foi tudo Isso. muito fácil. Que é um negócio da família, que Sim. dela tá ali, que, né? Uhum. Mas, na verdade, a gente precisa falar sobre isso, É. sobre os momentos que foram difíceis Uhum. e que nos tornaram, né? E É. que nos trouxeram até aqui, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho o hábito de reclamar, assim, de me queixar das coisas, né? Tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Enfim, não faz parte. Não por ser de propósito e tal. Não é Uma da minha coisa de pessoa. ti, né? É. Porque cada vez que eu abro a boca, assim, pra reclamar ou pra contar uma história ruim, parece que eu vivencio aquilo. E aquilo me dói de uma forma, assim, que pega, né? Então, as pessoas me olham assim e falam, Sheila, mas a tua vida é perfeita. Tu vende um monte, tu nunca briga com o Juliano, tu tem teu filho lindo, maravilhoso, educado, né? Dá tudo certo, ele não dá trabalho. Mas, na verdade, não é assim, né? Claro. A vida real, por trás dos bastidores, assim, ela demanda bastante. Mas Mas é que isso legal. aí, vida É, real, e ter, né? assim, essa forma de encarar a vida acaba Sim. inspirando muitas pessoas. E que o que fica nos bastidores, fica nos bastidores. Nem toda gente. Eu sempre falo, a vida real é aquilo que a gente quer mostrar, né, pros outros da vida real. A gente não precisa mostrar tudo, né? É, isso aí, Se isso mostra aí. porque quer, mas não precisa mostrar tudo. Aham. E Sheila, a gente sabe que, então, além desse teu lado profissional, dessa tua determinação, tu também é uma pessoa muito humana e que gosta muito de animais. É verdade. A gente sabe que tu, assim, se tu vê um cachorro na rua, tu te mobiliza pra ajudar. E a gente quer saber, assim, da onde que veio essa paixão pelos pets? E se tu tem pets que fazem companhia, se tu tem pets na tua casa. Olha, eu, na verdade, não sei qual a origem, porque a minha mãe nunca deixou eu ter um cachorro. Meu sonho era ter um cachorro e minha mãe nunca deixou. Nós morávamos em Tá aí a apartamento. origem. Exato, né? Nunca ter deixado. Nunca deixou. Mas, enfim, eu sempre fui uma pessoa assim que desde muito cedo eu sempre tive muita empatia, né? Então, o fato assim de ver onde eu trabalho lá na Metalburgo, uma das empresas que eu represento, sempre tem algum animal, enfim, e eu vendo aqueles animais ali, cara, não tem Mexe como. contigo. Mexe. Há anos.
Eu compro ração todos os dias pra ele, sozinha, não peço ajuda pra ninguém. De vez em quando ganho uma ajuda aqui, outra ali. Mas é muito difícil. E também eu sempre falo assim, eu não faço porque eu quero que os outros me ajudem. Eu faço porque eu quero fazer. Se eu não puder, em algum momento, não fazer mais, eu não faço. E até tem uma história engraçada em relação a isso. Porque hoje eu moro numa casa e eu fui morar nessa casa por causa do cachorro. Né? Eu fui ajudar um cachorro lá da Metalburgo, uma vizinha pediu ajuda, ele estava muito mal. E aí, ele até sofreu eutanásia. E aí, do dia pra noite, ele deu uma melhorada. Daí a veterinária disse, olha, Sheila, agora tu pode levar ele, seguir o tratamento em casa, só que ele não pode ficar na rua, era inverno. Porque senão ele vai pegar pneumonia de novo. Ele tá com pneumonia, vai piorar e tal. Só que ele tem que ficar em casa, então embaixo de algum teto. Daí eu liguei pra mulher que me pediu ajuda e disse, Rejane, eu vou levar o Branco aí, porque a veterinária, né, liberou ele e tal, tem que seguir a medicação. Daí ela disse, não sei quem morreu, não sei quem tá doente, eu não tenho condições físicas nem psicológicas. Eu disse, hã? Essa mulher tá louca, né? Gente, isso foi perto do horário do meio-dia. Eu fiquei mais ou menos assim, 1h30 no meu carro, chorando e tentando achar uma solução pro tal do cachorro. Eu disse, meu Deus, já tava até feliz. Eu disse, tem certeza que ele não tem que ter eutanásia? Não, Sheila, ele tá bem, ele pode sobreviver. Eu disse, meu Deus. Eu disse, Juliana, e agora? Eu disse, não, nem pensar. Eu disse, meu Deus, e agora? E vocês não tinham um cachorro ainda? Não. Tinha um gato. E morávamos no apartamento, de 2 quartos. Aí, e o cachorro, assim, ele é... Grandão. Assim. E aí... E aí o Juliano disse, não, né, nem pensar. Eu disse, não, passou 1h30, eu disse, cara, não tenho o que fazer. Eu não vou deixar esse cachorro lá, porque a conta tava muito cara. E ninguém quer me ajudar. Eu me envolvi nessa situação e eu vou levar pra casa. Daí o Juliano disse assim, bom, então tu bota plástico bolha até no teto. Né? Sim. E foi o que eu fiz. Forrei o quartinho que eu tinha lá. E aí o cachorro foi ficando. E ele tava muito mal. Ele não dava trabalho, assim, nenhum. Sim, ficava só quietinho. De manhã a gente levava ele pra fazer cocô e xixi. No final do dia levava de novo. E ele ficava naquele quarto em silêncio absoluto. E 1 mês ele ficou assim. E aí depois eu fui passeando mais tempo com ele. Fui levando ele na pet pra ele passar o dia lá. E foi melhorando. Ele tinha... Qual que era a doença dele? Que é uma doença que é praticamente incurável. Daqui a pouco eu vou... Sinomose. Ele tava com sinomose. E aí, peguei uma veterinária muito boa lá na Bicho Livre também. E aí, foi indo. Eu disse, vou adestrar o cachorro, né? Porque ele latia pra todo mundo. Eu disse, vou adestrar, porque daí alguém vai querer adotar ele. Porque assim, ninguém vai querer adotar ele. Tu ainda tava com o pensamento né? E o Júnior disse, mas como é que tu vai adotar esse cachorro? Tu não divulga? Eu disse, não, mas eu vou deixar ele perfeito. Vou castrar, vou vacinar, vou adestrar, daí eu vou, né? Aí lá, quase todo dia o adestrador ia lá no apartamento e nós saía, e aquela função de adestrador, e o cachorro nunca ficava pronto. E aí um dia uma vizinha reclamou do cachorro, do barulho do cachorro, e eu disse, gente, e agora, né? O que eu vou fazer? Pensei, vou começar a olhar casa. Eu disse, Sheila, tu é louca, a gente não tem condições de comprar uma casa, a gente nem pagou esse apartamento ainda. Eu disse, não, mas vamos ver. E aí começamos, todo dia eu chegava em casa, ele chegava a vir mais cedo do trabalho, eu trabalhava em Porto Alegre, pra nós pesquisar que valor que nós ia pagar, quem ia dar esse dinheiro pra nós, que banco ia dar, como nós ia fazer, nós ficamos mais de 1 mês nessa função. E aí foi, e no fim, compramos uma casa. Olha que história bacana. Por causa do cachorro. E o cachorro? Tá lá. Não, eu ia dizer, vacinou, adestrou, aí o cachorro ia estar pronto, ela ia dar pra outro. E aí, eu fui morar nessa casa em maio. E aí, esse cachorro, ele andava com outro cachorrinho lá. E aí, 2 meses depois, eu fui lá e busquei o amigo dele. Eu disse, Pretinho, o Branco tá lá em casa agora e daqui a pouco tu segura que eu vou te pegar também. Gente, os dois quando se reencontraram foi assim, foi legal. Muito legal. Mas e agora olha tá quanta lá. coisa nessa história, né? Sim. Porque, imagina, se ele não tivesse entrado na tua vida... talvez não teria dado aquele empurrão pra não, ti ir pra casa. Eu estaria até hoje no apartamento. Imagina, bacana. E olha quanta coisa mudou na tua vida desde então. Mudou muito, graças a Deus, porque eu nunca iria me permitir olhar um financiamento de uma casa, a possibilidade de morar numa casa. Eu ia achar que aquilo seria uma coisa que seria inviável pra mim. Talvez hoje, com Josias já em outro cenário, aí sim, mas naquela época, Sheila, não tem condições. Eu disse, não, mas eu não vou comprar mais nada.
Não, mas vai comprometer muita renda. Eu disse, não, mas aqui, ó, não vou Dá gastar um mais. jeito, aperta aqui. Que aham. legal, né? Bah, mas bem É bacana. aí uma foi história assim. bem bacana. Tá lá sem o branco. dúvida. E Não, o preto, amigo dele. Não, Tu tem o branco, O o preto, e 2 gatos. e 2 gatos. o gato é o mesmo ainda também. Os dois os mesmos ainda, o Hugo e a Helena. Ah, sim. 4. Eu também, eu tenho um pet já há 11 anos e também, o cachorro acaba sendo, não sei, assim, eu acho membro da estranho as família, as né? pessoas que às vezes descartam. Eu tenho alguns conhecidos meus que cada ano tem um bicho diferente É muito e estranho, e cadê os outros, né? É, Então, cadê a eu conexão, né? então é legal essa história pra ver que realmente a tua conexão com o bicho, ela não é só Não. Não é só superficial. pra dizer que eu tenho meus bichinhos. Não, e outras Não. pessoas pedindo ajuda dela, né? Sheila, me ajuda Sim. com esse bicho aqui. Sim. Porque Já não tem sei uma o quê, referência. Tá com... Aham. Acabou que virou isso mesmo. Ai, bem legal. Bom, a conversa de animaizinhos tá muito fofa, né? Mas a gente tem um monte de assunto Vamos aqui. lá. Eu tô Vamos curiosa lá. pra saber que também uma parte ali da nossa apresentação, a gente falou que tu cursou moda, Uhum. né? E aí, tu depois enveredou, então, pra área comercial. Uhum. E hoje trabalha, então, numa grande empresa, Sim, né? de metais. Do ramo e tudo Uhum. mais, que tá super relacionada com moda. Sim, sim, Né? sim. Então, como é que tudo isso também te ajudou, né? Tu ter estudado Uhum. moda e hoje também atuando como representante nessa área, como que isso se conectou e como te auxilia também, né? No Uhum. dia a dia. Eu costumo dizer assim que a gente, sem perceber de uma forma inconsciente, a vida vai nos levando para caminhos assim o qual a gente na hora não se dá conta, mas lá na frente faz sentido, né? Eu acredito muito nisso. Eu sou de uma família de vendedores. O meu pai, ele era representante comercial. A minha mãe sempre trabalhou com vendas. A Laura, minha irmã, trabalha comigo e vende também, né? Uhum. Mas a moda sempre me fascinou. Eu sempre, assim, me despertou uma curiosidade, um interesse. Eu sou uma pessoa muito entusiasmada com as coisas, assim, que me desperta curiosidade. Eu sou muito curiosa, eu gosto, assim, desse, né? Então, enfim, essa foi minha conexão com a moda. Uhum. E aí eu pensei, por que não, né? E aí entrei no curso e tudo, cursei, foi muito legal, não concluí, né? Mas conheci muita gente interessante, inclusive a Bruna também fazia faculdade de moda comigo, Óbvio. né? Nós tínhamos várias conexões. E aí, então, comecei a trabalhar na Metalburgo, representar a Metalburgo, e aí fui deixando, né? Erro meu, não deveria, né? Mas quem sabe um dia a gente volta. Ah, tudo é possível. É, exatamente. E aí fui acabando deixando a faculdade de moda e entrando no mercado da venda, na questão da venda. E hoje eu me pego fazendo exatamente o que eu achei que eu ia fazer quando eu estava estudando. Que é pesquisa de moda, desenvolvimento de peças. Eu tenho um cliente em Goiânia que eu desenvolvo as peças dele, Olha só que né? legal. É Então, uma consultoria de moda, uma curadoria, né? Pra tu ver Exatamente. como a experiência Tudo se que tu conecta. teve em aula Contribui. contribui demais, Contribuiu. né? E isso tá na minha essência, né? Essa questão do desenvolvimento, do fazer diferente, fazer a mais. Não, ter de fazer a mais. curiosidade, De não só curiosidade. vender. É um trabalho Exatamente. consultivo, de desenvolver, tipo, fazer uma imersão no cliente, Exatamente. né, Por isso, Sheila? por isso do relacionamento, né? Uhum. Não é só uma relação de cliente Não e é um- fornecedor. Não é só uma transação, Não. é um Isso. relacionamento. É um relacionamento. Isso é muito legal, É, né, Muito, Sheila? muito. A gente acompanha, faz esse trabalho de comunicação Sim. da Sheila, e isso é uma das premissas que sempre na comunicação, quando a gente tá alinhando as nossas ações e projetos, a Sheila bota como uma prioridade, né? Uhum. Então, eu acho que as duas coisas, assim, acabou que se conectou e hoje eu me vejo fazendo as coisas que eu realmente gosto de fazer, Que bacana. né? Isso é Que maravilhoso, Que é né? a moda junto com a venda. Claro, e tu acaba, então, o que tu viu em sala de aula te ajuda hoje e te deixa mais preparada, Sim. inclusive, até além de repente, uma formação. Uhum. Porque, né, em cancha, no dia a dia, No dia a dia. a gente aprende muito É, mais, né? na A faculdade da vida, experiência. que a gente fala, né? Sem dúvida, que é muito importante. E é aquilo que tu tinha dito antes, né? O repertório, o caminho que a gente percorre, tudo, por mais que não seja linear, e nunca é e linear, nunca é, né? sempre contribui, né? Sempre. É. Toda e qualquer experiência. É, toda e isso eu qualquer acho vivência, incrível. Quando né? a gente agrega. olha pra trás, aí a gente vê, assim, o zigue-zague que a gente fez, aí a gente para e pensa, nossa, fez todo sentido. É. Né? E aos trancos e barrancos, com Uhum. erros, com acertos, né? E nesse, né, então como tu prioriza muito as relações, né, a gente sabe o quanto que tu te conecta com as pessoas, eu queria que tu, assim, se tu soubesse me apontar pessoas que te inspiraram, as pessoas que contribuíram pra tua trajetória, assim, se tu olhasse pra trás e tu pudesse indicar alguma delas, Sim. resgatar. Eu acho assim, as pessoas que me inspiraram, e ainda tem pessoas que continuam, né, me inspirando. Mas vamos lá, o Juliano, meu marido, é um grande parceiro.
né? Porque ele acreditou. Eu sempre brinco assim, que eu não tinha nada, né? Uma mão na frente e outra atrás, mas ele sempre viu algum Sim, potencial. Quando tu dizia pra ele, mês que vem vai ser É. melhor, ele, ai meu Deus, vamos. Vamos. Né? Então, o Juliano... Mas isso é fundamental, É. né? A gente ter um apoio em casa, de alguém próximo. Não, e tem, Porque a gente sabe que a gente tem a liberdade também de Sim, ousar, de testar sim. coisas, né? Sim. tem um trecho de um livro que eu li que eu vi, na verdade, não o livro, mas o trecho, fizeram um recorte e postaram nos stories, que é Case Bem. Falando da importância da parceria. Uhum. Que se tu casa bem, se tu tem um bom parceiro, diz que pode ser determinante pro sucesso da tua Eu vida. acredito que sim. Acho que faz todo sentido, né? Nossa, eu li aquilo e pensei, nossa, É. é isso mesmo. É isso mesmo. Então, o meu pai, né, que era representante comercial e que eu vi ele sempre assim, lutando muito e correndo muito atrás, trabalhando muito. Então, eu via aquela gana que ele tinha, assim, pra fazer dar certo. E aí, ele também era uma pessoa, assim, que me inspirava. Tanto é que quando eu comecei a trabalhar com isso, eu pensei... Ele sempre vendia bem, era um dos melhores vendedores do lugar onde ele trabalhava. E eu pensava, eu também quero isso, né? Também quero que dê certo. Quem mais? A Doris, a Bruna, né? Que foram as pessoas que eu comecei. Sim, te exato. deram a mão no início. Na Metalburgo, a minha colega Genesi, a própria dona da empresa, a Denise, que foram pessoas que me deram todo esse suporte, que me ajudaram, me abraçaram quando eu comecei, porque, querendo ou não, eu não entendia nada de metal. E elas me ajudaram muito, né? Me incentivaram, me deram força. E aí eu sempre procuro pensar assim também que todas as pessoas que estão no nosso dia a dia, independente do que fazem ou não, são pessoas que a gente usa para se inspirar, né? É. Porque eu gosto sempre assim, tu trabalha com marketing, eu aprendo contigo com marketing, então tu vai ser minha referência no marketing, né? O cara que lixa a peça, que monta a peça, que embala a peça para eu vender, ele também é referência naquilo que ele faz. Sim, porque se tu precisa de algo, tu conversa com ele vai te passar uma informação mais Exatamente, técnica, me ensinar. que vai te auxiliar que lá pro cliente tu também vai passar adiante, né? Então É eu legal. procuro dizer assim que quando a gente tem vontade, paciência e cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, todas elas nos inspiram de uma certa forma e podem ser um suporte Total, Sheila. para que um legal. degrau a mais que a gente vai subir. Porque todo mundo tem algo pra nos ensinar. Todo mundo né? tem. Só Essa- basta a gente estar atento, Tá- né? tá aberto a escutar, isso. ter É, humildade pra reconhecer também, É, vamos dizer assim, o potencial que aquela pessoa tem, né? exatamente. Bacana. Se tem algo que modifica a vida da gente, é a Uhum. maternidade. É verdade. E aí a gente queria também saber, né, qual foi a maior mudança ou como é que era a Sheila antes de ser Uhum. mãe e agora, né? A gente falou no início, Josias tá aqui com a gente. Sim. Um amor, tá ali, coisa mais querida. Quietinho, coisa Admirado, Fez filmando fotos da a mamãe, coisa que mais lindo. linda. Então a gente queria, assim, que tu nos contasse, sabe? Como é que tu percebe a Sheila antes, a Sheila agora, Até me emociona um pouquinho, assim. É um divisor, né? na vida de toda mulher, né? Os valores que eu tinha antes, eu continuo com os mesmos valores, vamos dizer assim, mas eles têm mais corpo. Eles têm sentido. Antes, o sentido do tempo, o sentido do amor, do futuro, ele não era o mesmo. Né? Então, assim, hoje o exemplo que eu dou, mostrar para o Josias que eu sou uma pessoa que eu tenho empatia, que eu me preocupo com o próximo, que eu e o pai dele trabalhamos todos os dias arduamente para trazer coisas e recursos para ele e ser uma pessoa melhor, né? Um amparo. Então, assim, eu quero ser essa referência, né? Fugindo um pouquinho do que eu e o Juliano, no caso, do que tu me perguntou, mas para mim mudou tudo. As coisas passaram a ter um sentido diferente. O corpo das coisas, né? O amor, ele continua sendo amor, mas de uma forma com mais propriedade, né? Com mais envolvimento. Que antes, talvez não que fosse superficial, lógico que não, mas muda alguma coisa dentro da gente, onde as coisas elas têm mais impacto. Muda com certeza, e não tem problema nenhum tu falar do Juliano, porque é isso, Uma se vocês parceria, têm né? essa parceria que é tão forte, e pai e mãe é isso, não existe pai que ajuda a mãe, não existe Sim, mãe que não. ajuda o pai, Exato. é a parceria É ali, a porque os parceria. dois estão ali pela criança, pelo Exatamente. desenvolvimento, e assim, realmente a gente compartilha dessa mesma É, ideia, dessa mesma opinião, porque é um divisor na vida, né? É. Divisor na vida de qualquer mulher, assim, Uhum. porque a gente aprende, a gente consegue assim, a gente se enxerga, sim. a gente fica com vergonha, às vezes, de Sim. alguma atitude que a gente tenha tido, né, Sim. na frente dos nossos filhos, então é enriquecedor, se né? analisar constantemente, né? Isso aí. E a maternidade, assim, no teu caso, ela veio de uma forma diferente, né? Veio. E aí eu queria que tu falasse um pouco, assim, sobre isso, como que foi essa decisão, Uhum. assim, e como que tu enxerga isso, assim. Sim.
Então, eu sempre tive vontade de ter um filho biológico e de ter um filho pelo meu coração, né? Pela minha vontade de amar alguém incondicionalmente. E desde muito nova, eu não sei precisar a idade, assim, mas era uma vontade que eu tinha. E aí eu compartilhei essa vontade com o Juliano topou, né? E pra mim, assim, eu já me imaginava, mesmo sem conhecer o Josias, eu andava pelas ruas e pensava assim, será que eu vi meu filho? Será que eu passei pelo meu filho? Como é que será que tá meu filho? O que será que ele tá fazendo? Então eu já vivia, né, aquela angústia, assim, aquela coisa boa também, ao mesmo tempo, de ser mãe, mesmo sem ser mãe. Que legal. Exatamente. E quando me ligaram, eu até brinco assim com ele, quando me ligaram lá do fórum, eu fiquei com desejo de comer bolinho de arroz frito. Nossa, Eu disse, gente, que loucura isso, né? Porque naquele momento eu já estava grávida, desde o momento que assinamos os papéis. Sim. E naquele momento veio o positivo, né? Então, assim, legal. foi muito legal. louco, né? Nós três, assim, tivemos uma conexão muito bonita, muito rápida, né? Assim, nossa, uma coisa assim de Deus mesmo. Não me faltam palavras para explicar. Mas foi algo muito, assim, que era como se a gente só tivesse sido afastado por um tempo e a partir daquele momento a gente se reencontrou. Porque, assim, o Josias hoje, eu dou a minha vida pela vida dele, né? Nossa, não tem barreiras que eu deixaria de passar para fazer algo que ele precisasse, e assim como o Juliano também compactua da mesma opinião. E, enfim, escolheria 1000 vezes essa opção novamente. Ele me completa, faz parte de mim. Minha respiração é a dele. Eu acho muito Não, é lindo e o teu olhinho brilhando, Nossa, né? Quando fala sobre isso, porque é admirável, Sim. né? É uma atitude admirável, porque a gente amar, né, de sangue, amar de coração, ela tem a mesma, Sim. né? A mesma potência. Mas a gente fica admirado de ver a forma como tu fala, né? Então, na verdade, assim, não faz muita diferença ele ter Não. saído do teu ventre ou não, né? Na verdade, o que importa é o que vocês têm Sim. entre a vocês, relação, as né? conexões, as relações que vocês têm entre vocês. Muito É lindo. especial. Muito lindo mesmo, mesmo. né? Bom, a gente tá vendo várias Sheilas, né? Ela é uma Sim. mulher Sim. muito multifacetada. A gente falou algumas coisas aqui, enfim, eu adorei conhecer algumas partes da tua história, mas tem algum momento que tu diga assim, bah, que legal que isso aconteceu na minha vida, ou bah, que pena que isso aconteceu na minha vida, sabe? Tem alguns momentos, assim, que Sim. foram Marcos, assim. marcos, é algo que foi mais divisor. A gente falou da maternidade, falou de algumas, né? Mas teve algum momento que foi assim. Viradas de chave. Viradas de chave, Ai, gurias, assim, eu não, que nem a gente falou ali, né, eu não tenho nenhuma situação assim, claro que a gente tem essas questões difíceis, assim, da vida, que dói, que sofre, que é peleia mesmo, mas eu acho que todas elas são a construção do que eu sou hoje, né, então, assim, para eu chegar até aqui, para dar valor pro que eu tenho, mesmo quando as minhas coisas eram menores, eu sempre já fui muito agradecida, assim, por tudo que aconteceu. Eu acho que a gente tem um propósito, Deus tem esse propósito para nós, né? Eu sempre procuro, assim, claro, à medida que as coisas vão acontecendo, hoje eu lido com elas de uma forma diferente do que eu lidava antes, né? Antes eu acho que eu era mais braba, mais impulsiva, e hoje, assim, eu procuro analisar mais, né? O que tá acontecendo no meu entorno, assim, mas nunca de uma forma onde, isso não deveria ter acontecido. Acho que eu poderia trocar, assim, eu poderia ter agido diferente nessa situação, porque depois que a gente é mãe, principalmente, assim, a gente vê que a gente não tem controle de nada, né? Não. Essa é a maior verdade de todos os tempos. E que Mas antes isso a mostra gente já sabia disso, mas a gente não tinha noção na pele como é que era não ter o controle, como a gente é pequeno, como, né, somos suscetíveis a qualquer coisa que Deus vai dizer que vai acontecer, né, na nossa vida. Então, assim, eu acho que eu não mudaria nada. Não diria, assim, que teria uma coisa que, sei lá, que me atrapalhou, enfim. Não, até porque um cachorro dodói fez ela comprar uma casa. Exatamente. Então não tem como ter uma coisa ruim na vida, né? Na verdade, até eu li acho que uma frase que diz assim, que não importa o que acontece com a gente, mas a forma como a gente lida com o que acontece. Exatamente. Então, como tu já revelou aqui pra nós que tu é uma pessoa muito positiva, que mesmo naquele cenário ruim, mas amanhã vai ser melhor, então não tem como parar essa mulher. Não, e é um sangue de vencedor.
vendedora mesmo, É. né? Total. Porque é isso aí que É o isso vendedor aí. tem que acreditar sempre, Tem que acreditar. E Sempre nesse- vai ser melhor. E nesse olhar positivo de sempre acreditar, tem algum sonho que tu, assim, gostaria de realizar, assim, se tu pudesse falar pra nós hoje, assim, bah, eu tenho esse sonho. Ultimamente eu tenho pensado muito sobre isso, assim, e analisado essa questão de sonhos. A questão material eu não colocaria nada, assim, mas eu diria, então, vamos dividir isso, a questão profissional com a questão pessoal. Acho que a questão profissional é me tornar cada vez mais referência naquilo que eu faço, né? Para as pessoas que estão na minha volta, para os meus clientes, enfim. E a minha questão pessoal de sonho é conseguir lidar melhor com o tempo. Porque hoje, assim, a gente se comunica muito rápido, a gente está conectado ao lado das pessoas muito rápido, responde muito rápido, né? Tu tá sempre ali em movimento. Lutando contra o tempo, Lutando né? contra o tempo. E a questão do tempo, assim, o tempo de qualidade, depois que eu me tornei mãe, assim, a questão de estar ali naquele tempo, aproveitar aquele tempo, é algo, assim, que eu venho trabalhando para que eu não me sinta culpada quando eu esteja trabalhando e que eu não me sinta culpada quando eu não esteja não trabalhando. fazendo nada, ou com meu filho, Descansando. descansando, fazendo o que me der vontade de fazer, mesmo que seja nada. Ah, mas eu vou te dizer, Sheila, eu acho que esse é o grande desafio, porque assim, a gente, nessas conversas que a gente tá tendo com os clientes, teve um outro também que falou justamente disso, assim, do desafio de otimizar o tempo. É um desafio, porque todo mundo quer tempo de qualidade, Exato. só que cada vez mais o nosso mercado, o nosso meio, as tecnologias estão nos pressionando, estão sugando o nosso tempo, né? E aí tudo que a gente quer é tentar, não sei, organizar melhor para ter um tempo de qualidade. Todo mundo tem 24 horas. O que a gente faz nessas 24 horas é que fazem a diferença. Exatamente. E essa ansiedade, me responde logo. Eu sofro muito com isso, sou muito julgada, porque às vezes não respondo. Mas é engraçado porque tu precisa estar disponível, né? O tempo inteiro, o tempo inteiro. E eu não sei se a pandemia, eu acho que foi. A pandemia meio que acelerou mais ainda total. as pessoas, porque a gente viveu um tempo muito slow ali, né? E agora é hardcore. Não, e uma Só coisa... que uma hora a conta vem. A conta vem. Porque a gente tava num evento esses dias, te lembra daquele vídeo? Que as pessoas, sei lá, melhores amigas, tá? É bem punk aquele Que, vídeo. sei lá, X anos de tempo de relacionamento. E aí existia uma matemática que mostrava quantas vezes elas iriam se encontrar de novo, se elas continuassem se vendo a cada aquela ano. frequência. Triste demais de ver Pouquíssimas, aquilo. muito triste. aquilo ali. Impactante, na verdade. E aí, quantas horas que tu vai brincar com teu filho? Aí aparecia também. E, na verdade, tu tá assistindo uma série, tu tá fazendo outras coisas. Então, a gente precisa saber lidar com isso pra não também se auto-julgar, né? E uma coisa engraçada é que antes de a gente começar a gravar, pra te ver como é a correria, a Sheila, que tava a 1000 ali na sua agenda, teve que avisar ali as pessoas que trabalham com ela, pessoal, eu não vou responder agora, porque eu vou estar ao vivo. Então, assim... Olha como o grau de exigência é altíssimo. Sim, porque, tipo assim, se eu não responder durante 1 hora, 2 horas, pessoas dependem disso. Ela teve que avisar. Teve que avisar. Então, assim, olha como que a gente... por que ela não tá respondendo? Então, ela teve que avisar antes de entrar aqui pro nosso bate-papo. Então, pra te ver como que a gente é exigido, né? Exatamente. Esse e aí... trilhando essa questão do sonho, do profissional, junto com o pessoal, é fazer com que essas pessoas que eu trabalho, os meus clientes, enfim, a minha rede de apoio, elas entendam que mesmo que eu não responda naquele momento, eu continuo sendo a mesma boa profissional que eu sou. Sim. Né? Sem Que a dúvida. gente tem esse respeito do tempo. Né? Então, Nossa, isso, assim, acho que é um grande desafio. Mas para que eles façam isso, a gente precisa fazer primeiro, né? Sim. E aí é que tá. Então, por isso que eu classifico como um sonho. É um sonho. Quando eu tu também. aprender, por favor, Compartilha, faz um livro. E-books, não sei. Porque eu acho que esse é o segredo, assim, ó, pelo que eu tô vendo de todos. Todo mundo tá Sim. buscando isso muito, né? E todo mundo quer um pouquinho, né, Daquele atenção. tempo. É muito difícil, mas é um sonho bem bacana, assim, eu gostei. de saber, porque ele não é nada material e é e é algo que realmente o tempo é hoje a moeda de maior valor que a gente tem, né? Não tem nada tão valoroso assim, né? Tão importante quanto, né? Isso aí mesmo. Mas assim, eu quero saber também, né, bom...
profissional de vendas, né? Uma cancha já aí. Quais são as dicas, né? Tem uma dica de ouro ou mais de uma dica Sim. para quem atua na área ou alguém que quer começar a trabalhar na área de vendas? Tem algo assim que te norteia, que olha, eu pratico isso aqui e é o meu Sim. método, é o método Sheila Brasil e ele dá super certo. Tem alguma coisa? Eu sempre falo no meu Instagram, né? Enfim, para as pessoas que estão ao meu redor, pra gente estar sempre em movimento, né? Mesmo que seja assim, em algum momento que aquilo pareça ser pequeno, mas que a conexão com as pessoas, a importância que se dá para quem tá te chamando no WhatsApp, ou para quem tá te fazendo a ligação, para quem tá te mandando um e-mail, que a pessoa sinta isso, né? Sinta esse valor. A gente, quando vai num lugar comprar alguma coisa, enfim, é cliente, a gente gosta de sentir isso também, né? Então, é a questão da empatia mesmo, né? De valorizar essa questão do outro, como o outro está se sentindo, como eu posso ser útil para o outro, como eu posso servir ele de uma maneira mais eficiente, contribuir para que o negócio dele cresça junto comigo, porque se ele crescer, eu vou crescer também, né? Não tem outra forma. Então, eu diria que é isso, assim, estar em movimento. Ser uma pessoa humilde, ter empatia pelo próximo que está com a gente, valorizar quem está ali do nosso lado, independente da função que a pessoa faça. Acho que todos juntos ali é uma construção de quando a gente tem um propósito e faz com que aquelas outras pessoas se motivem pelo teu propósito, não tem como dar errado. Porque eu sempre falo assim, eu sou uma entusiasta da vida. Eu gosto de conversar com as pessoas e mostrar sempre assim, tentar passar algum conhecimento, sempre tentar ajudar e contribuir de alguma forma positiva na vida daquela pessoa, né? Seja para vender, seja na vida pessoal. Eu sou uma pessoa assim que eu sempre falo, hoje cada vez mais as pessoas me veem como uma fonte assim de me contar coisas, de perguntar coisas, né? Então, eu vejo, nossa, eu cheguei até aqui dessa forma, escutando muito, valorizando muito o outro, né? Então, é isso, valorize quem está do seu lado, independente do que a pessoa faça, seja a pessoa que limpa a tua empresa, seja o dono da empresa, acho que todos merecem o valor. E a gente, quando dá o valor para o outro, a gente também dá valor para a gente. Que bacana, que lindo. Olha, a Sheila, bastante conteúdo para quem tá nos assistindo, assim, bem inspirador. Eu tô adorando conhecer um pouquinho mais dela, só tu tem esse privilégio, Só né? eu Agora já não sabia. mais, agora eu já posso dizer que ela é minha amiga também. Com certeza. Agora já pode ser. Muitos aqui que estão nos assistindo vão poder também se conectar com essa certeza. mulher, com essa empresária, com essa empreendedora maravilhosa. Entusiasta da vida. E a Isso. gente não quer parar por aí, né? no Não, nosso agora a bate-papo. gente vai pra próxima fase. Vamos É lá. game aqui, Isso tá? aí, agora nós vamos... Bota a vinheta, Vitor. Vamos pro momento bumerangue. Momento Boomerang, que é o nosso quadro favorito. Nosso único quadro, na verdade, né? Por Mas é o enquanto, nosso por quadro enquanto. favorito. A gente ama, Adora. porque aqui é o bate e volta, tá? Mas não precisa ficar ansiosa, não precisa ser uma única palavra. A gente quer que tu aqui abra teu coração, porque agora são as Vamos verdades lá. que vem, Ai, né? meu Deus do Isso céu. aí. Isso. E a primeira pergunta é se tu pudesse trabalhar em outra área, qual seria? Seria desenvolvimento de produto. Bem Adoro. focado. É, Tu adora aqui, ó. moda, Exato, né? Design, exato. né? Que legal. Show. Conta pra nós uma situação, a mais inusitada Pode ser situação que tu já tenha engraçada. vivido profissionalmente. Há muitos anos atrás, acho que eu posso dizer assim, sei lá, uns 10 anos atrás, uma cliente do Rio de Janeiro, durante muito tempo, ela ficou pedindo para que eu fosse fazer uma visita para ela. E aí eu estava começando, enfim, os meus clientes todos são de outros estados, mas era uma coisa assim que eu estava com um pouco de receio, mas me organizei, fiz uma mala de 40 quilos de metal e fui para o Rio de Janeiro. Cheguei lá, o Rio de Janeiro abaixo de chuva, assim, um caos. Mas chegando lá, parou o avião. Vai no Rio de Janeiro quando chove. Pois é. Meu Deus. Eu sem muita experiência, sem muita noção, assim, né? Mas com a cara e com a coragem, né? Plena. Ela me mandou uma mensagem que ela tava com dor de barriga, que ela tinha passado mal e que ela não poderia me atender. Eu disse, não tem Vou condição. no hospital, onde tu tiver. Vou na tua Eu casa. disse, não, tu vai, eu vou na tua casa. Eu disse pra ela, ela disse, não, eu não tô bem, Sheila, não sei o que. Eu disse, gente, mas a gente ficou todo esse tempo marcando, eu cheguei aqui agora e tu não vai me receber, porque eu iria ficar só aquele dia, já ia Bate voltar à volta. noite, exatamente. Ela disse, não tem como. E aí eu me lembro que eu fui, assim, insistente, né? sim. Porque eu tava... Como assim? Eu tô aqui Como debaixo assim? de chuva, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí, mas fui pra empresa igual, né? Eu fui pra empresa que eu tinha combinado com ela.
E aí comecei a contar pros colegas, né? Porque ela era uma estilista, e falei com a compradora disse, Sheila, não posso acreditar nisso. E aí todo mundo se mobilizou com aquela situação, e assim, eu só não atendi a mulher que fazia café. Porque o que vocês imaginar de estilista naquela empresa, eu atendi. Porque as pessoas ficaram muito sensibilizadas. Com dosinha? Exatamente. Né? Então, mas que bom que tu foi, né? Que teve essa iniciativa. Porque... Não, exatamente. Eu vou igual, eu vou ficar lá. Vai que de tarde tu melhore, né? Porque isso era de manhã bem cedo. E aí, é uma empresa que eu trabalho até hoje, né? Uma empresa que cresceu muito, tá muito grande. Então fechou negócio naquele dia com outros estilistas também. Exatamente. Não, deu super certo. Mas foi uma coisa, assim, que eu jamais imaginei... viver, né? Sim, né? Nossa. Sheila, eu não vou. Eu disse, oi? Como assim? Mas qualquer outra pessoa talvez ia, sei lá, desistir. dar a volta, voltar pra casa. Eu disse, eu vou lá igual. De noite eu volto pra casa, mas vou passar o dia lá. Tem história pra contar. Vou fazer valer, né? Exatamente. Isso, adorei. E se tu tivesse um livro pra indicar, um livro ou um texto, enfim, que tu acha que seria interessante para as pessoas que estão nos assistindo? Agora, nesse momento, eu diria o da Heloísa, Ai, meu Deus do céu, me deu um branquinho aqui agora, meu Deus do céu, não posso acreditar. Não, dá uma olhada aí. Que vergonha, meu Deus. A Luísa Helena, a Mulher do Brasil, né? A Luísa Trajano é uma mulher, assim, que cada muito vez inspiradora, mais... né? Exato. Nossa, é toda uma trajetória, assim, né? Que bacana. As bandeiras que ela levanta, enfim, sempre à frente do tempo, assim, né? Mesmo sendo uma mulher mais velha, enfim, que poderia estar com uma vida muito tranquila, ela tá sempre em movimento, tem aquele projeto das Mulheres do Brasil, né? Então, assim, que eu admiro muito. É uma pessoa que me inspira muito. E tu gosta de ouvir música? Tem alguma música favorita? Eu gosto de ouvir música, eu escuto bastante sertanejo, escuto bastante louvores, aprendi legal. a escutar em Goiânia com os meus clientes, inclusive. Sertanejo talvez também tu tenha pegado gosto por lá lá. em Goiânia dizem que é maravilhoso, né? Exatamente. Então, assim, um dia eu tava numa empresa e a minha menina disse assim pra mim, Sheila, hoje eu não tô muito bem, eu vou pra casa, vou escutar uns louvores e eu acho que vou ficar melhor. Aquilo me chamou atenção, né? E aí eu comecei a ver que alguém postava um louvor aqui, um outro louvor aqui. E eu disse, gente, mas essas músicas são muito legais. E hoje elas fazem... Né? Exatamente. São muito profundas, assim, né? Exatamente. Escutar com o coração e não escutar, toca, e não escutar com preconceito, né? Escutar, assim, realmente, né? Que bacana, que legal. E se tivesse um conselho pra dar, um conselho de vida pra alguém? Pois é, então, o conselho de vida basicamente bate muito em tudo isso que eu falei, assim, né? Eu acho que sejamos persistentes, vamos ver sempre tudo que está ao nosso redor, de várias perspectivas, não só do nosso olhar. Eu sempre falo, né? Às vezes, quando a gente olha com o nosso olhar, a nossa visão ela fica muito fechada, né? Mas se eu estivesse na pele do outro, como será que ele olharia, né? Então, que bate também com a questão da empatia, né, de se colocar com a visão do outro. Enfim, eu acho que seria isso, assim, se relacionar, fazer bem ao próximo, a gente faz pra gente também. Ótimo. Tem alguma memória especial de infância? Como é que era a Sheila, criancinha? Tem alguma memória, assim? Eu era uma menina muito tranquila, assim, muito calminha, né? E uma coisa assim que o que tu acha, né? Não sei se tu concorda. Não, ela era uma menina calma. Que eu leio, era calma, era super calma. Assim, sempre... bem tranquila. Muito, assim, recatadinha, sempre... muito educada. Era aquela que não brincava muito pra não se sujar, né? Ai, que amor! Exato. Mas um momento marcante, assim, da minha infância, acho que foi quando a minha irmã nasceu. Né? Eu tinha 7 anos, assim, tava começando a ter a memória das coisas... E foi uma coisa, assim, que balançou bastante, porque eu até então eu era filha única, né? Tinha 7 anos, né? Enfim, toda a atenção era virada pra mim. Mas foi algo, assim, que me marcou bastante. Ela foi a tua bonequinha, então. A tua bonequinha de verdade. Durante um tempo, né? Enquanto ela não falava, ela foi. Daí depois as coisas mudaram um pouquinho, mas hoje, graças a Deus... sempre, né? Os irmãos, eles acabam impactando muito, assim. A minha irmã fala, né? Que eu e a minha irmã temos 8 anos de diferença. Que quando eu nasci, também impactou muito. Porque ela era filha única. Porque, querendo ou não, divide a atenção, muda todo o contexto da casa. Nossa, a dinâmica toda, né? Exatamente. Eu não tenho irmãos, não sei como é que funciona, mas eu imagino que deve mudar tudo, Muda né? tudo. Muda, sim. E uma frase que te marcou, um lema que tu tem como um guia?
Bom, esse eu vou ter que ler aqui também, Não, gurias, fica que à vontade. inclusive ela faz parte de uma música de louvor que eu escuto bastante, que é Eu Vou Chegar Depois, só pra... aqui, perdão, desculpa. Eu vou chegar depois, só pra impressionar, eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Né? Isso pra mim significa que nem sempre pra fazer melhor, né? Enfim, eu preciso chegar primeiro. Eu acho que quanto mais eu me preparo, quanto mais eu vou ali no meu jeitinho, com a minha intuição, é uma coisa que eu trabalho muito assim, escuta a tua intuição, seja atenta à tua percepção, né? Então, assim, Eu chegar acredito muito depois nisso. pode ser uma boa opção. Eu Sim, acho até porque muito tu legal. já viu o que funcionou, o que, né, talvez não funcionou. Não, e essa né? questão da intuição, né? Cada vez mais, assim, tudo que a gente lê sobre vendas, sobre estratégia, gestão, que sim, a gente tem que sempre fazer as nossas ações baseadas em dados, em fatos, mas a intuição é muito importante também. É humana, Porque, né? na verdade, ela é uma percepção que vai além, né? Uhum. E que vê o todo. É. Se a gente tá fazendo o exercício de escutar ela, de perceber o detalhe, eu acredito bastante. Sim, faz muito sentido, principalmente de uma pessoa que valoriza tanto essa questão mais humana, né? Sim. Todo sentido. Então faz muito sentido, porque dado, informação, né? Todos podem ter, né? É Talvez. importante, como tu falou, É. né? Mas Mas o caminho é o que vai tornar aquilo especial, né? Hoje, antigamente eu tinha muito medo, assim, que me copiassem, que fossem atrás de como eu fazia. Hoje eu não tenho mais esse medo, porque eu sei que aquela estrada ali, ela foi feita sob medida do meu jeito. Então, alguém vai pegar alguma coisa que eu faço, ok. Mas não vai Não ser vai mesmo. Mas não vai saber. ser a mesma coisa. E E tomara que dê certo, É, né? com Pra essa certeza. pessoa, da forma dela. Mas a gente é único. É único e essa percepção, essa intuição, só tu e mais ninguém. Por mais que queira, Exatamente. vai conseguir copiar, E a né? intuição feminina não falha também. Não, a gente escutando ela nos fala cada coisa. É verdade, é verdade. E agora, aquela perguntinha, tá? A gente aqui não quer, obviamente, revelações bombásticas. Nem te colocar numa nem- saia Ai, meu Deus. justa. Nem te colocar numa saia justa. Mas, assim, a gente quer saber... Aqui até vou mudar, né? Alguma coisa que ninguém sabe sobre você, talvez não. Mas alguma coisa que poucas pessoas sabem sobre você. Ai, meu Deus do céu. Ela é uma pergunta bem. Que não precisa... Ah, não, Ai, não quero responder, não mas assim, quero a gente. revelações bombásticas Mas pode também. ser uma mania. É, um Ai, hábito. eu tenho um hábito, eu tenho uma mania. E, enfim, algo que revele que tá um pouco sobre você. É. Não precisa revelar nada. O Josias. Não, tô brincando. Aí ele levanta o dedinho, eu posso falar? Posso falar. Eu sou uma pessoa muito controladora, assim, sabe? Vamos falar também daquilo que também não é bom, né? É, mas fala um Faz pouco parte sobre da nós, gente, né? Eu sou muito controladora, eu gosto, assim, de sempre ver, de sempre olhar, de sempre achar alguma forma de mudar, né? Então, eu acho que isso é uma coisa, assim, que às vezes me atrapalha, mas às vezes também contribui. Aquele negócio de falar, perfeccionista, parece que é balela, mas no meu caso, assim, é uma coisa que me atrapalha, sabe? É uma Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? mas que talvez as pessoas até não sejam segredo pra ninguém. Daqui a pouco as pessoas que me conhecem vão olhar e vão dizer, ih, ela, Nossa, né? mas... Mas é algo que eu não costumo, assim, falar, né? Essa questão do controle, de querer estar sempre por dentro de tudo, ter todas as percepções. Eu acho que seria uma das coisas, assim, que eu poderia dizer que eu já admiti, mas que talvez as pessoas que estão na minha volta percebam, né? Essa minha capacidade de controlar. Mas é legal, assim, também o autoconhecimento, né? Eu acho Sim. que essa é uma sabedoria. Quando a gente se reconhece, eu acho que é um caminho da salvação. É. Porque, assim, quando a gente não consegue ter uma autoanálise e reconhecer que todos temos coisas a melhorar, ou Sim. enfim, é um perigo. Mas no momento que a gente se reconhece, já tá salvo. Fica E mais assim, fácil. Não, e assim, ser perfeccionista ou querer planejar algo não é um ruim. problema, não é ruim, Sim. né? A gente sabe que a gente brincou antes, a maternidade também Sim. mostra que planejar às vezes não adianta muito, mas o pior é não ter rumo, Sim. né? Eu acho que isso é pior até, então acho que saber ir dosando. Esse é o ponto. ambos, É o esse equilíbrio. ponto. Que é uma coisa que, exatamente. pra mim, eu busco constantemente, assim, que às vezes me falta. É o meio. Ou eu sou muito, ou eu não sou nada.
Então, o meio, pra mim, ele é muito difícil Mas de é que tu é atingir. intensa. E o meia metade pro intenso É difícil pra caramba. É difícil. Mas assim, pra outras pessoas que são perfeccionistas, faz muito sentido. Aham. Então tá tudo bem, entendeu? Tu alinhar as coisas Mas eu vou do melhorar, jeitinho. eu vou melhorar. Ah, todos estamos. Imagina essa mulher maravilhosa que nos inspira, que com certeza tá inspirando muitas pessoas que estão assistindo esse episódio, tá dizendo que vai melhorar. Ela tem só a aprimorar, né? Com certeza. Né, várias coisas boas que ela pode compartilhar com a gente. A gente tá muito feliz de tu ter participado. Eu nem vi o tempo passar. A gente, né? Nossa, foi muito bom. Muito obrigada por eu ter que agradeço. topado, dito sim, mesmo assim, né, com o teu telefone Sim. bombando. Abriu teu coração aqui pra Sim. gente também, Dedicou né? o teu tempo pra gente conversar e mais pessoas te conhecerem. Pra nós é um prazer. A gente espera que vocês todos tenham gostado. E a Obrigada gente também de quer saber coração. de ti, assim, se gostou dessa experiência? Gente, vamos lá, então. Vou falar pra vocês que estão olhando e elas vão ver aqui o que eu vou falar, tá? Ai, meu Deus. Isso aqui foi uma ação que a SMT promoveu pelo Dia do Cliente. Eu fiquei admirada. Gente, assim, eu fiquei entusiasmada demais pelo diferente, pelo novo, né? Uma coisa, assim, que tá super em evidência o podcast. E as meninas presentearam os clientes dela, alguns clientes, enfim, não sei como é que foi a estrutura do projeto, com esse podcast. Eu achei muito legal. Foi um prazer pra mim estar aqui, eu adorei falar um pouquinho de mim. Pela primeira vez, eu falei menos de trabalho, por mais que falei também, mas elas fizeram perguntas muito interessantes sobre a questão pessoal. Eu pensei assim, gente, mas eu nem falei isso, eu nem falei aquilo. Calma, Sheila, é o pessoal, elas querem saber de mim. E eu fiquei muito feliz, foi uma experiência maravilhosa. Ai, Parabéns muito- pela Ai, que iniciativa. Lindo! É. A gente tá muito grata. Vocês, assim, eu sei que eu sou chata, como eu falei, eu sou perfeccionista, eu incomodo elas pra caramba, eu sei. Mas, assim, eu adoro trabalhar com vocês. Vocês são pessoas que mudaram a minha forma de ver a questão da divulgação do meu trabalho. E hoje eu trabalho para ser referência naquilo que eu sou e vocês me ajudam a ser essa referência, né? Constantemente, semanalmente a gente conversa, né? E eu vejo, assim, o meu trabalho vindo e tomando corpo através do meu Instagram, que é o que vocês administram para mim, né? Me dando sugestão, me dando formas, embasamento de como me comunicar melhor, como me apresentar melhor, preocupada com todos os detalhes. A Semira trabalha, querendo ou não, de uma forma muito parecida comigo, né? Às vezes a gente até, assim, se bate um pouquinho, né, Semira? Tem duas taurinas. Exatamente. Tu imagina. Mas o trabalho de vocês é sensacional. E eu espero que outras pessoas também possam ter essa experiência de trabalhar com as meninas, porque vale muito a pena. É um investimento que ele se paga, enfim. É uma coisa assim que elas sabem o que elas estão fazendo. E eu confio. Como eu falei, eu gosto de trabalhar com pessoas que são referências e são especialistas naquilo que elas fazem. E as meninas, elas sabem fazer isso. Então, meu muito obrigado pra vocês. Nossa, muito e com obrigada. certeza, assim, o teu lado perfeccionista, o teu lado questionador nos faz melhorar. evoluir. Sem que dúvida. bom. Muito, muito, porque nos faz pensar também. A gente costuma dizer que a gente faz muita cocriação com os clientes. Então, a gente não cocriação. tem a audácia de querer Não. entender do teu negócio. A Sim, gente sim. sabe do Especialista é tu, que né? seria o ideal na comunicação, mas é em conjunto mesmo. Mas a gente tá muito feliz, né? com mas muito esse obrigada. Muito momento obrigada, também. depoimento lindo. Então, olha, espero que todos curtam, sigam, se inscrevam no canal. A gente já deixou o arroba da Sheila também. Segue Sigam, pra acompanhar sigam a a qualidade Sheila. dessa mulher que tá sempre inovando também. Uma referência em vendas e muito obrigada. Até o próximo. Beijo! Beijo, obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.